família muito unida, felizmente. E com muita convivência familiar? A Com casa era uma muita casa convivência. animada sempre? A casa era uma casa Ou é? animada. Continua sendo, porque com os meios de comunicação, eles se comunicam constantemente conosco e vivemos uma vida comum, felizmente. Maria Amélia foi sua professora de informática, né? Você disse? Ela aprendeu mais rápido que eu, então passava para mim essas coisas. Como é que o senhor encarou essa mudança tecnológica, né, nos meios de comunicação? Bom, eu fui procurando me adaptar. E algumas coisas eu aprendi, outras não. Você falar, por exemplo, no telefone de celular, eu só aproveito o telefone de celular, sei lá, 40% ou 50% do que ele pode dar. E no computador, é claro que é a mesma coisa, ou até mais. Porque, por exemplo, no computador, o que eu uso mais é o editor de texto. Isso, para mim, foi o que você pode chamar uma revolução. O editor de texto realmente facilita para você escrever e depois rabiscar, como eu rabiscava antigamente, riscava, voltava para trás, tornava aí. Isso no computador você faz de uma maneira tranquila e limpa. Os meus escritos antigamente eram todos sujos de rabiscos. Bom, para não falar de avião, telefone, essas coisas todas, o telefone, o que já foi o telefone aqui, né? Se levava 6 meses para conseguir uma linha. Eu morei bastante tempo. Eu morei 40 anos na Pituba. E peguei a Pituba quando era local de veraneio e fim de semana. E eu fui morar. E lá não tinha nada, inclusive não tinha telefone. Não tinha uma farmácia. Depois a Pituba estourou, como vocês conhecem, talvez alguns de vocês morem lá agora. A Pituba estourou com o polo petroquímico, né? A vinda, para quem vem do polo, você morou lá, não foi? Não, morava aqui. Minha mãe mora lá. Sua mãe ainda mora lá. Se você vem pela Via Parafuso, o primeiro bairro, vamos dizer, urbano propriamente, antes de entrar na confusão do tráfego, é a Pituba. Então, aquilo que era vazio, né? A Pituba tinha sido uma fazendinha. Foi toda loteada, e daí, então, teve um crescimento explosivo, assim, rápido. E a ponto que hoje, para você morar no andar térreo ou em casa, na Pituba, não é conveniente. Daí, há uns 10 anos eu me mudei. Mas morei 40 anos na Pituba, acompanhando. Você mora onde hoje? Hoje eu moro em frente ao Hospital Aliança. Tem uma opção de condomínios ali. E nós mudamos lá para um desses condomínios. Como o senhor vê essas mudanças do jeito de morar na cidade? Porque é muito diferente, né? É completamente diferente, sim. Uma casa na beira da rua. A Barra era um bairro tranquilo, né? Nós falamos em mudanças na Rua Chile, mas eu acho que tanto ou mais que a Rua Chile mudou a Barra. A Barra hoje é completamente diferente do que era. Era um bairro muito tranquilo, você conhecia praticamente todo mundo que morava lá. O transporte era o bonde e um pouco do automóvel. Umas poucas pessoas tinham automóvel. E era um bairro tranquilo. E agora é uma confusão. Não sei se algum de vocês frequenta lá, vive lá, mudou completamente. Muitas construções, né? Muitas construções. Construções e, sobretudo, o aspecto social da vida, né? Mudou muito. E virou comércio de dia e de noite tem muito barzinho, muita coisa dessa. Né? Queria voltar um pouquinho, então, agora para a questão da universidade, que é o nosso lugar, assim, né? Aí o senhor entrou cedo, né, como professor titular. Na época existia a figura do catedrático. Fala um pouquinho sobre a história do catedrático, porque eu acho que é marcante na universidade. Né? Isso foi, eu creio que uma das grandes modificações do ponto de vista da educação no Brasil. Que o regime de cátedra, eu tenho dito, era um regime monocrático. Quer dizer, quem decidia era o professor catedrático, ponto final. Ele tinha assistentes, nem se chamava, como hoje tem a categoria de professor assistente, professor adjunto e assim por diante. Naquele tempo era o professor
e os seus assistentes. Por exemplo, na Faculdade de Medicina, durante décadas, havia 35, 36, 37 catedráticos. Os outros eram assistentes. Na Faculdade de Medicina, as disciplinas básicas eram todas no terreiro. Num prédio que estava meio obsoleto, os laboratórios eram antiquados e eram pobres, e a parte clínica era no Santa Isabel, que, para se ter uma ideia, naquela época mudou completamente. Mas naquela época não existia enfermagem. Quando eu era estudante, né, os pacientes não se incomodavam de ficar no hospital. Eles tinham sua vida, mas a condição social da maior parte dos pacientes de Santa Isabel levava a que eles preferissem ficar no hospital. Eles tinham melhor condição, tinham comida, não tinham de se esforçar com os serviços em casa, não tinham de trabalhar. E com isso eles ficavam lá uma temporada sem reclamar. Hoje você vai, por exemplo, ao Hospital das Clínicas, mudou desde a faixa etária até a condição social do paciente, mesmo sendo paciente do SUS. Naquele tempo existia o que se chama paciente indigente. Paciente indigente é o que não tem a que apelar, vamos dizer. Não tinha seguro de saúde, não tinha SUS. Eles então iam para o hospital onde eles se prestavam a ser objeto de estudo, de ensino, de pesquisa e assim por diante. E estava tudo muito bem, porque eles eram indigentes, quer dizer, eles não tinham direitos. Era uma coisa impressionante. Você via, por exemplo, o médico marcava uma consulta de uma pessoa que vinha lá do subúrbio para um dia, uma hora, né? E não ia, e pronto, não foi. A pessoa vinha de longe, com o sacrifício do dinheiro de transporte e tal, e pronto, não, o médico não veio hoje, acabou. E ninguém reclamava nada, né? Era realmente um ambiente social completamente diferente. Hoje ainda tem um pouco isso, mas não se compara com o que era. Quando se fala, conservando ainda na área médica, quando você fala em qualidade de assistência médica, sem dúvida, há queixa, falou, o ambulatório fechou, não sei o quê, faltou isso, o exame não teve, a parede de raio-x está quebrada, esse tipo de coisa. Mas comparado com o que era, pegando assim a coisa, vamos dizer, no atacado, em grosso, sem dúvida a assistência à saúde melhorou muito, melhorou muito. Precisamos ainda levar para frente muita coisa, mas sem dúvida melhorou.